Uma das coisas mais divertidas que eu vi no Twitter nesses últimos 2 dias foi uma onda a respeito das primeiras críticas que começaram a surgir na imprensa a respeito da equipe de transição do governo Lula. Um monte de gente escrevendo assim: pronto, começou. Pois é, começou. Está começando um governo normal, gente. Está começando um governo democrático. E é isso. Imprensa abre espaço para o debate sobre as decisões que começam a ser tomadas. Outra queixa a respeito das críticas que surgem é de que agora é só transição, não é governo. Meio que querendo dizer alguma coisa do tipo, deixa os caras em paz. Ocorre que transição é sinal, e Lula é um político particularmente experiente. Cada discurso que ele faz é sinal, cada pessoa escolhida para a transição manda um sinal, e cada sinal gera uma reação. Sabe o que está ocorrendo? Um teste das águas, balões de ensaio, o burburinho, o ruído, as queixas, as críticas, tudo é resultado de um governo que começa a se organizar e precisa entender na sociedade que tipo de reações vai ter caso escolha um caminho assim ou outro assado. A equipe de transição, evidentemente, não será a equipe de governo, mas isso não quer dizer que ela esteja descolada do que o governo vai ser, porque não está, né? Ela está preparando o que o governo será. E por isso mesmo, existem 3 debates que precisam ser tidos. Em democracias é assim, a gente debate. Uma das críticas vem da esquerda e tem a ver com representatividade. Olha, 13 pessoas fazem parte do conselho político, só uma é mulher. Nas áreas temáticas, 15 pessoas, 3 mulheres. Em todo o conjunto, por enquanto, apenas 4 homens negros. Isso é importante, tá? O desenho de um país de governo, ele precisa contemplar os olhares que representam o que a sociedade brasileira é. A outra crítica não é propriamente uma crítica porque não há ainda definição. Vocês certamente viram que já tem gente brigando sobre política econômica. O próprio Lula, ontem, fez um discurso bastante forte. Derrubou o mercado, um bando de gente tirou dinheiro do Brasil, por consequência o dólar ficou mais caro. Olha aí. Ora, por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit? É preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. Pois é, do jeito que o Lula fala, parece que há uma dicotomia. Ou a gente atende ao povo pobre, ou a gente agrada o mercado. Será que dessa vez não dá para tratar de quem é pobre? Só que tem uma questão aí. Esse discurso ele é político. O que Lula está fazendo é testar as águas. Ele está tentando descobrir o que acontece se ele for mais para esse lado e não para o outro. Ninguém sério está defendendo dar dinheiro para gente rica e deixar pessoas com fome. Ninguém sério tem dúvidas de que a prioridade 0 é acabar com a fome. É inadmissível, é imoral, é antiético, é desumano. A primeira coisa que qualquer governo decente que suceda a Jair Bolsonaro tem de fazer é acabar com a fome. E sim, isso tem custo. E Estado serve para arcar com esse tipo de custo mesmo. O que existe aí é um debate entre 2 compreensões muito distintas de como a economia funciona. Vamos entender que debate é esse? Já já. Aí tem um terceiro ponto que é um sinal que deveria ser muito preocupante para qualquer um atento com o que está acontecendo no Brasil. E, no entanto, ninguém está falando sobre isso. É a equipe de transição da área de comunicações. Nela há 3 petistas de longa data.
Paulo Bernardo, Jorge Bittar e César Álvares. A quarta pessoa é a Alessandra Rufino, que é uma empreendedora social de mão cheia. A Alessandra vive o mundo digital, seu trabalho é organizar as pessoas, principalmente nos ambientes mais pobres do Brasil, e sua principal ferramenta é justamente tecnologia, plataformas digitais. Paulo Bernardo tem 70 anos de idade, o César tem 68, o Bittar 74. Algum deles está no TikTok todo dia? Participa ativamente do Twitter, do Instagram? Acompanham algum influencer no YouTube ou na Twitch? Os bolsonaristas ainda estão aí na rua, tá? Esperando a chegada do Messias, ali na frente dos quartéis. Seu mundo é 100% digital. A ferramenta que a extrema-direita usa para sua mobilização é o digital. O fascismo construiu uma base que lhe permitiu controlar a direita no Brasil por conhecer intimamente o digital. Quando põe 3 homens que sequer vivem o digital cotidianamente numa equipe de 4 para discutir a questão das comunicações do Brasil, o PT mostra que o seu ponto cego ainda está aí. A Alessandra está sozinha. Se o governo Lula não nascer nativo digital, coisa que a sua campanha jamais conseguiu ser, o bolsonarismo seguirá vivo e, olha, perigoso. Tem tempo para corrigir, mas não são essas pessoas que sequer vão entender a natureza do problema, tá? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente aqui no Meio, a gente é digital. Até nós que estamos ficando com barba branca. É um time com um bando de gente que faz internet profissionalmente, alguns de nós há mais de 25 anos, até 30 anos. O nosso trabalho, claro, não é governar, é informar, é fazer jornalismo. E não são apenas os governos que têm o desafio de fazer melhor o que sempre fizeram no digital. Esse é um desafio para o jornalismo. Na era do digital, a democracia precisa mais de jornalismo do que nunca. Desses espaços onde a informação se abre para o debate. Mas bom jornalismo vive da assinatura de quem o consome. Você pode fazer muita diferença para que o conteúdo do Meio chegue em mais lugares, a mais gente. Nossos assinantes, eles já estão fazendo diferença. Assina o Meio. Vai, R$10. Esse é o ponto de partida. Agora, segundas, quartas e sextas. Dane-se o mercado, mesmo. Gente, o que a gente costuma chamar de mercado é um bando de pessoas, uns com carteiras maiores, outros com carteiras menores, que têm um único trabalho: descobrir onde investir dinheiro para fazer mais dinheiro. Se acham que é no Brasil, aí compram papéis brasileiros. Se acham que o Brasil é um risco, aí vão para algum outro país. O mercado é só um sintoma, um grupo de pessoas com uma determinada experiência em fazer dinheiro. Uns melhores nisso, outros piores. Todo mundo tem todo o direito de não gostar do mercado. Tem também o direito de considerar que o mercado lê política mal. Eu, pessoalmente, acho que às vezes eles interpretam política bastante mal e tomam decisões erradas por conta disso, tá? Mas o ponto principal aqui é esse. Dane-se o mercado. O problema não tem nada a ver com o mercado. Existem 2 maneiras de olhar para o problema do crescimento econômico. Um grupo acredita que uma sociedade se desenvolve por conta própria. Ela cria as facilidades e as dificuldades que vai encontrar. O outro grupo vê países em conflito. Aos que se desenvolveram, interessa manter os outros em baixo crescimento. Essas visões de mundo, elas terminam por levar a conclusões muito distintas sobre como que um governo deve conduzir a sua política econômica. Quem aposta que um país se desenvolve de acordo com as escolhas que faz, parte de 3 pressupostos. Um governo tem de manter uma economia política, uma economia estável, com inflação muito controlada, daquele tipo que nunca causa qualquer surpresa. A maior parte da população deve ser muito bem educada, acima da média. E os mercados devem ser abertos ao mundo. Esse conjunto, com o tempo, leva a crescimento. Agora, quem acredita que o desenvolvimento de um grupo de países pressupõe a diminuição das oportunidades para outros, aí considera que para crescer é preciso um Estado mais ativo,
que se o Estado não tomar decisões sobre que indústrias vão receber incentivos, em que tecnologias vai se apostar, aí não adianta, nada vai acontecer. É evidente que há possíveis pontos de acordo entre os dois, tá? A educação é um deles. Todo mundo é a favor de educação. Um só considera mais chave do que o outro. Mas os pontos de atrito são também muito importantes. O primeiro grupo, o que acha que uma sociedade depende de uma economia estável e mercado aberto, é o dos liberais. O segundo grupo, que considera que o Estado precisa definir ativamente caminhos da economia, é o dos desenvolvimentistas. Desenvolvimentistas, às vezes, não falam isso às claras, mas olha, para eles, inflação, às vezes, não é problema. Para liberais é gravíssimo. Vale a gente falar um pouco de inflação. Se desenvolvimentistas estiverem certos, o governo deve gastar mesmo um dinheiro que não tem para orientar a economia na direção que considera desejável. E isso, criar dinheiro, gera inflação. Porque estabilidade tem uma lógica, tá? O dinheiro circulando na sociedade tem de ser mais ou menos equivalente àquilo que a sociedade produz. Quando tem mais dinheiro circulando do que produção realizada, nasce inflação. É por isso que os bancos centrais aumentam as taxas básicas de juros da economia. É para as pessoas acharem que é mais negócio guardar do que gastar. É para tirar dinheiro de circulação, diminuir a inflação. Olha, isso aqui é um jeito simplificado de explicar as duas visões. Tem muitas nuances e mesmo dentro de cada escola tem debates importantes. Mas vamos voltar ao discurso do Lula. O que ele estava dizendo ali? Que quem fala em cortar gastos não quer dar dinheiro para matar a fome. Não é nada disso. É importante acabar com fome, como é fundamental pensar também no futuro. Governar é estabelecer prioridades. Se fome é uma prioridade, e é mesmo, claro que é, o que o Estado não vai fazer em troca? Esse é o ponto de vista liberal, esse é o debate. No fim das contas, como que a gente faz para que o Estado não precise imprimir dinheiro, criar dinheiro? Porque se fizer isso, vai gerar inflação. E o problema de ter inflação é que isso obriga o Banco Central a aumentar juros. Se o Banco Central aumenta juros, sobra menos dinheiro para investir e crescer. E se o Banco Central não aumenta juros, aí é a inflação que cresce. Em que ponta que a inflação grande estoura? A das pessoas mais pobres. Quem tem menos dinheiro é quem sofre mais com a inflação. É quem põe menos produtos no carrinho do supermercado. Olha, não somos nós aqui que vamos decidir esse debate. Mas esse é o debate entre desenvolvimentistas e liberais e não tem como olhar para a experiência do governo Dilma, que foi desenvolvimentista, que foi tocada pelos mesmos desenvolvimentistas que estão na equipe de transição, e não dizer o crescimento caiu, a inflação subiu. Fundamentalmente, o momento de ter esse debate não é daqui a um mês, não é daqui a 2 meses, é agora. De novo, dane-se o mercado. O mercado sempre faz dinheiro. Eles sempre descobrem como. Às vezes o mercado põe mais dinheiro no Brasil, às vezes põe menos. A gente tem de se preocupar com o Brasil do futuro. Se tudo der certo, uma das pontas fundamentais para os liberais vai ter toda a atenção de gente muito capaz nesse governo Lula. É a educação de base. A gente precisa dar um salto nisso. Agora, ter um Estado organizado, previsível, estável, com moeda forte e inflação baixa, isso é bom para o país. Lula é contra isso? Bem, tem um jogo acontecendo. No momento, ele precisa de uma emenda constitucional que abra um espaço para o governo gastar 175 bilhões de reais a mais com a sociedade. Isso cobriria um aumento do salário mínimo e o Bolsa Família. A questão é a seguinte: ele pede essa licença de gasto para 2023 ou pede para os seus 4 anos de mandato? É isso que Lula está testando para ver se emplaca. Se ele só pede ao Congresso para aprovar para o ano que vem, ele entra no governo já com a missão de construir um equilíbrio fiscal para os anos seguintes. Agora, se por acaso ele ganha essa licença para gastar pelos 4 anos, sem a necessidade de fazer ajuste, isso gera uma força inflacionária. Esse é um debate fundamentalmente de visões de mundo. E Lula não foi eleito apenas por desenvolvimentistas. Na verdade, na hora da briga, quem trabalhou duro no segundo turno para uma eleição foi Simone Tebet, foram os liberais do governo Fernando Henrique.
Não foram os ciristas, não foi Ciro Gomes. Construir um governo de união nacional é difícil mesmo. E esse debate sobre como conduzir a economia é o mais difícil deles. O que nós queremos coletivamente é a mesma coisa. Um país que, daqui a 4 anos, tenha tido um governo tão bem sucedido que possa cumprir 3 pontos. Não vai ter um brasileiro com fome, nenhum. Que tipo de sociedade nós seríamos se tolerássemos esse grau de desumanidade? 2. Um país que esteja bem o suficiente para que a extrema-direita não encontre mais espaço para seduzir desavisados. E, por fim, que tenhamos construído algo que nos permita alinhar o Brasil na direção do crescimento. Nada disso vai acontecer se a gente não fizer os debates possíveis. Se a gente não fizer os debates difíceis. O comentário de hoje é do Elias Júnior. Curto e, no entanto, abre uma conversa ótima. Sou de esquerda, mas estou considerando assinar esse canal. Gosto de ouvir boas argumentações, venha de qual espectro vier. O maior erro que podemos cometer é ficarmos apenas na nossa bolha e ouvir somente a mesma vertente sempre. O equilíbrio, que não significa centro, é a chave para uma mente sã. Cara, primeiro, torço muito para que você assine. Agradeço que você esteja aqui, mesmo que não assine. Cara, a gente essa semana chegou a 200 mil inscritos aqui no YouTube. Isso, a gente sabe que... Eu sei que nem todos concordam comigo. Aliás, mesmo na equipe do meio, nós não concordamos entre todos. A única coisa que não tem é fascista. Agora, fora isso, tem muito debate. Mas eu queria aproveitar esse seu comentário, sabe, justamente por conta desse momento, dessa semana. Tem uma coisa saudável acontecendo. Tem uma coisa super saudável acontecendo e super importante. Que é o seguinte, enquanto tem esse bando de alienado, alguns deles fascistas, ali na porta dos quartéis, enquanto tem esse alto comando das 3 forças completamente maluco, todo dia soltam 1, 2 notas para dizer não encontramos fraude, mas veja bem, não quer dizer que fraude não possa existir, mas veja bem, nós gostamos dos protestos, mas veja bem, pode continuar. Os caras estão perdidinhos. Enquanto a gente tem essas maluquices, o governo Bolsonaro está apodrecendo de velho. E estão começando a nascer no Brasil debates próprios de uma democracia. A gente tem que debater o que a economia vai ser. A gente tem que debater e encarar o fato de que temos visões diferentes de como é que uma economia funciona. E num momento de refundação da democracia, a gente está começando a ter esses debates. Isso é bom. Isso é muito bom. A maneira como nós nos acostumamos a ter esse debate, sabe, a respeito de política econômica nos últimos 10, 15 anos, foi um caminho pelo qual parecia que as pessoas que discordavam de nós tinham necessariamente de ser maus caráteres, tinham necessariamente de ser pessoas cruéis de alguma forma. E a gente ainda percebe isso salpicado nos debates aqui e ali. A gente tem que estar viciado da maneira como a gente está fazendo esses argumentos. Somos grupos que discordam entre si. E, no entanto, que representam visões a respeito do debate público pelas quais o Brasil tem que passar. Se nós conseguirmos fazer esse debate sem considerar o outro lado inimigo, a gente vai ganhar tanto. Se a gente começar a conseguir fazer esse debate sem que seja sempre caracterizando o outro lado como eles querem o mal do país, eles querem o mal das pessoas pobres, ninguém quer isso.
entendeu? Todo mundo quer a mesma coisa, a gente quer que o país cresça, a gente discorda a respeito dos caminhos. E sabe, essas coisas não são absolutas. Pedaços de um lado, pedaços do outro podem se encontrar no centro da mesa e dá para fazer um costurado, dá para fazer um cozido. É assim que democracias funcionam. Eu acho que a nossa grande missão, e aqui no meio a gente vai trabalhar muito para tentar fazer isso ao longo desses próximos 4 anos, é conseguir ter esse debate na boa, de forma civilizada, de forma honesta e respeitando o outro lado. Putz, como a gente está precisando disso. Mesmo que a gente não chegue a acordos, vai fazer tão bem para o Brasil.